No encontro de hoje eu falei sobre uma coisa que eu fiz que mudou completamente o comportamento dos meus filhos e o quanto é importante a forma como você reage diante das situações que te acontecem, mesmo se essa situação não for muito boa. Qual é o proveito que você pode tirar dessas situações? Mas antes de ir pro conteúdo, se você não me segue, já começa a me seguir, deixa aqui o seu like, coloca aqui pra mim nos comentários qual tem sido o seu maior desafio e bora estudar. Você sabe o poder da intenção na vida do seu filho? Você sabe o poder da atenção na vida do seu filho, na sua vida? Você já parou para pensar como você se comporta, como você age no dia a dia diante das coisas aí na sua casa? E você já percebeu algum padrão comportamental que vem sendo adotado de geração em geração? Você já parou para pensar nisso? Você já se pegou, às vezes, ao longo do dia, falando alguma coisa pro seu filho, pra sua filha, e você fala assim, poxa, minha mãe falava a mesma coisa. Ou você está fazendo alguma coisa e você fala assim, poxa, nossa, minha mãe fazia a mesma coisa. Essa repetição de padrão, ela é muito comum. E muitas vezes nós não percebemos que ela está acontecendo, porque realmente se tornou um padrão. Quando algo se torna padrão, isso passa a ser natural. Você não pensa para fazer, você não pensa para falar, você literalmente fala. Frases como, ah, você não é todo mundo, ah, eu que mando, eu sou sua mãe, ou sei lá, né? Frases, né, que toda mãe fica falando. Perceba. Qual é o padrão que você tem adotado na educação do seu filho? E por que eu tô falando isso? Aqui em casa, nós temos o hábito, a rotina de fazer a leitura do livro de Provérbios. Além da leitura que nós fazemos diariamente, e como que funciona essa leitura? A Fabi, eu falo isso. Pois é. Olha que interessante. Então, além da leitura que fazemos todos os dias, por exemplo, ontem foi dia 26, não é isso? Ontem foi dia 26, então nós fizemos a leitura de Provérbios 26. Ah, Pri, mas você fica só lendo Provérbios? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas no momento da aula, antes de começar a aula, né? Antes de começar a aula comigo, porque eles já estão lá na aula, eles estão fazendo inglês agora, eles fazem sozinhos. Praticamente, né? A primeira parte a Ana faz sozinha, a segunda ela faz comigo, mas o Luiz faz tudo sozinho. A gente, na aula, durante a aula, lemos Provérbios todos os dias. Depois, em outros momentos, ou depois um pouquinho, a gente lê outros livros da Bíblia também. Mas aonde eu quero chegar com isso? Ontem foi o dia 26, e aí lemos Provérbios 26. E ontem, olha só o que aconteceu ontem aqui em casa. O Luiz e a Ana, eles estavam estudando enquanto eu estava fazendo live. E de repente eu ouvi um grito. Quem estava na live deve ter ouvido também. Aí eu falei, opa, né? E quando terminei, obviamente, né? Quando eu terminei a live, eu fui lá conversar com eles para saber o que tinha acontecido, né? Gente, crianças comuns, crianças normais, né? Às vezes a pessoa vê só o recorte aqui na internet e acha que, nossa, os filhos da Priscila, você não precisa chamar a atenção. Não, são crianças, estão sendo formadas e, obviamente, acredite, né? Acredite se quiser, óbvio que eu chamo a atenção, óbvio que eu corrijo, óbvio que eu direciono. É exatamente quando a criança se comporta mal que eu tenho uma oportunidade para mostrar o que é o certo, né? Como que eles devem agir diante das coisas que vão acontecendo. Porque, na verdade, o comportamento ele é um padrão. Lembra que eu falei lá no início sobre o padrão? Então, já reparou como as coisas se repetem muito? Normalmente você chama a atenção da criança, é quase sempre a mesma coisinha ali. Ah, quis fazer pra mim, eu não queria. Ah, não sei o que, né? Essas coisinhas de criança que é tudo igual, gente. Só muda de endereço, mas é mais ou menos aquilo ali sempre. Ok. Eu fui entender o que aconteceu. Eu falei, Ana, o que aconteceu? Você começou a gritar. Ah, porque eu estava fazendo inglês. Ela estava pronunciando a palavra errado. O Luiz estava corrigindo.
Ela não queria. Não, na verdade o Luiz estava corrigindo, mas aquela correção eu vou fazer pra você. Tá? E aí ela falou, eu não quero que você faça pra mim, eu quero fazer. E pra quem me segue, né, eu mudei totalmente o currículo aqui em casa, a gente mudou totalmente o planejamento. E aí a Aninha, não vou deixar. E aí ela começou a brigar, porque ela falou não, e ele queria ajudar. E ela não, ele queria ajudar. E aí quando eu cheguei, ela falou, não, porque ele queria fazer pra mim. Aí ele, mas eu estava ajudando, eu queria ajudar. Ela estava falando errado e ela não estava aceitando. Aí, enfim, começamos a aula, eu conversei com eles e eu falei, olha, a sua atitude, Luiz, foi maravilhosa, de querer ajudar. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é muito bom, né? Isso demonstra generosidade, isso demonstra que você se importa com a outra pessoa, né? Isso é um bom sentimento. Só que na vida, nem sempre as pessoas querem ser ajudadas. E o ser ajudado, né? O você conseguir ajudar o outro depende do outro, não depende só de você. A sua boa atitude, ela foi realizada ali. Agora, o querer ajudar depende do outro. Aí ela foi e se defendeu, né? Típico de criança. Ela, não, mãe, não é que eu não queria que ele me ajudasse, ele podia me ajudar. Mas é porque eu queria fazer e ele queria fazer pra mim. Por quê? Porque pra ele é o seguinte, se eu fizer pra ela, eu tô ajudando. Mas pra ela, não. Eu tenho que treinar. Ela tem essa consciência da importância que ela tem que fazer. Porque senão ela não aprende. E por fim, eu expliquei, filho, você pode ajudar, né? Mas você não precisa fazer pra ela. Você tem que conversar com ela. Na vida a gente conversa, a gente explica, né? A gente não sai gritando, brigando, insistindo, né? Vai na marra. Não, não precisa ser assim. Você conversa e fala assim, olha, Ana, não é assim que pronuncia, é desse jeito. E a gente, aí eu já fui pro lado dela, falei, e a gente, Ana Luísa, não é que a gente tem que aceitar tudo de todo mundo, porque também a gente não tem que aceitar, né? Aceita se você quiser, aceita se for saudável, aceita se for bom, aceita se for agregar na sua vida, né? Você pode escolher, a vida é sua, mas a gente tem que ter humildade, porque vão ter momentos que essas ajudas, de fato, vão nos ajudar, né? De fato vão fazer a diferença. Do que adianta a gente ficar batendo a cabeça, batendo a cabeça, sendo que a gente poderia abreviar, né, a nossa jornada e a nossa caminhada aceitando ajuda. Enfim, e aí começamos o estudo exatamente dessa forma, com essa introdução. Eu poderia ter deixado pra lá. Eu poderia ter falado, ou só xingado, né? Brigado. Nossa, vocês ficaram gritando na hora da minha live. Mas eu aproveitei essa oportunidade para ensinar um princípio e um valor que eles vão carregar por toda a vida. Algo que vai ser literalmente importante. Então, eles estavam lá fazendo a atividade, finalizaram provérbios, finalizaram o inglês, finalizaram tudo. E eu falei, vamos parar tudo e nós vamos fazer a leitura da Bíblia. Pega a Bíblia. E a gente pegou, foi ler provérbios. E como é poderoso, como é importante, como é fundamental para os nossos filhos, para o desenvolvimento dos nossos filhos. E aí, eu vou te fazer um convite para que você leia hoje, né, Provérbios 26, para você entender sobre o que eu tô falando. Aí, né, eu não vou ler Provérbios 26 todo aqui, mas aqui fala muito sobre... Deixa eu começar aqui, ó. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como o pássaro a vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Olha só. Maldição sem causa não virá. Não vem. Tem uma causa. Tudo na vida tem causa. Tudo na vida tem causa. Você não acessa uma frequência do rádio do nada. Não, eu entrei. Não, não é. Você colocou nessa frequência. Qual é a frequência que você está? Né? Aí fala... O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara é para as costas do tolo.
Quando você precisa ficar batendo no seu filho o tempo todo, surrando o seu filho o tempo todo, sabe aquela mãe que o tempo todo, o dia todo tá batendo na criança? É porque a sua criança, ela está assumindo um papel de tolo. E você tá permitindo que ela assuma esse papel de tolo. Ah, Priscila, como assim? Porque se você não corrige pontualmente, mais pra frente, em outros dias, nós vamos falar muito sobre essa questão da correção, tá? Vamos falar sobre essa questão da obediência, da educação. Mas em resumo se você não corrige o seu filho prontamente, se eu não chego e dou a instrução necessária para os meus filhos de forma pronta, né, de forma sem demora, não fica ali, não, deixa pra lá, vai deixando pra lá, né? A sua criança, ela passa a agir mal várias vezes. Esse mau comportamento, ele vai se repetindo, ele vai se tornando algo padrão. E aí, o que acontece? Você realmente vai precisar fazer toda hora a mesma correção. Até que você vai ficar irritada. Até que você vai ficar descontando a sua raiva no seu filho. Por quê? Porque faltou correção prévia. Faltou orientação. Faltou direcionamento. Então, quando a família chega a esse ponto, né, eu conheço, né, eu já vi famílias que é assim, a criança falou, mete sarrafo na criança. Tá. A criança, ela está literalmente numa posição de tolo. É por isso que o tempo todo você tem que ficar batendo, brigando, xingando, né? Sendo que correção não necessariamente o tempo todo precisa vir acompanhado disso. Certo? Você vai precisar corrigir o seu filho, como eu fiz, repreender os nossos filhos, como eu fiz, eu repreendi os meus filhos, eu expliquei para ele e para ela o que era o mau comportamento e como eles deveriam agir nessa situação, como eles poderiam agir. Tá lá, ó, ninguém, hoje, tudo beleza. Tá, aí eu vou adiantar aqui. Aí falou sobre a preguiça. Quanta coisa a gente pode ensinar para os nossos filhos. Aí falou sobre a preguiça. Poderoso que formou todas as coisas, paga ao tolo e recompensa o transgressor. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Tem visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Diz o preguiçoso, um leão está a caminho, um leão está nas ruas. Tipo, aquele cara, sabe, que a vida tá passando e ele tá ali. Nossa, o leão tá vindo, o leão tá lá nas ruas. Aí lá na frente fala, como a porta gira nos seus gozos, assim o preguiçoso na sua cama. É aquela pessoa preguiçosa que o despertador tocou, ele não pega e levanta. Ele fica lá, só mais um minuto. Só mais um pouquinho. Aí ativa a soneca. Só mais um pouquinho. É aquela pessoa que tem que levantar às 6 da manhã e coloca pra despertar às 5 e vai até 5h40 na soneca. Qual é a mensagem que você está enviando pro seu cérebro? E se você deixa o seu filho ser assim também, isso é um erro. Porque tudo que fazemos repetidamente se torna um hábito. Vira um padrão. O preguiçoso é aquele que fica lá girando na cama e não pega e faz o que precisa ser feito. Ou dorme ou levanta. Não tem que ficar enrolando. Eu aboli soneca da minha vida. Eu sou assim, ó. Ontem eu dormi muito tarde e antes de ontem também. Então, antes de ontem eu fui dormir às 2h30 da manhã. Ontem eu fui dormir mais de meia-noite. Então, eu tô extremamente cansada. Eu coloquei pra despertar 6h30. Normalmente eu acordo bem mais cedo, mas eu coloquei pra despertar 6h30. 6h30 tocou. No primeiro toque eu levanto. Sério, não toca 2 vezes, porque o celular também não fica perto, tá? Eu não deixo o celular perto. É isso. Não fica que nem um preguiçoso rolando. Tem criança que é assim, mãe. Não, aqui em casa é assim, abriu o olho, levantou. Não fica enrolando. Aí fala aqui, ó. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la a sua boca. O preguiçoso é aquele que come. É aquela criança, olha o padrão. Gente, eu tô falando isso porque
Tudo isso eu comentei com os meus filhos ontem durante a aula, tá? Enquanto a gente tava lendo. Aquela criança que estuda assim, ó. Deixa eu arredar pra cá, peraí. Aquela criança que estuda assim, ó. Já aconteceu aí na sua casa? A criança que estuda assim? Ou a criança que tá lendo? A criança tá lendo assim, ó. Deixa eu pôr aqui. Tem isso? Tem isso aí? Não pode. Não pode. Corrige a criança. Escrevendo. Não pode. É padrão. Vai virar padrão. A criança, isso é preguiça. É preguiça. Nós precisamos combater a preguiça. Não pode. Não deixa. Opa. Postura. Vamos. Põe a cadeira direito. Arruma. Se apruma. Se apruma. Antigamente eles falavam assim, né? Se apruma. Eu não deixo. Ontem eles estavam assim, ó. Não. Levanta. Vamos. Põe o braço. Vai. Faz. A repetição vai gerar padrão. Ah, mas pelo menos tá lendo. Tá errado. Tá errado. É preguiça. Se você não combate, a criança começa a fazer tudo de qualquer jeito. Você já viu criança com preguiça de brincar? Porque eu nunca vi. Já viu criança brincando assim? Não. Mas para estudar fica. E você não percebe. Por quê? Porque nós estamos desatentas. Nós não podemos ficar desatentas. E aí, vai falando. Olha lá, o que passando... Não, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Ou seja, o preguiçoso, para ele tá tudo certo, entendeu? Eu tô com a sabedoria aqui, tá tudo certo. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Vai cuidar da sua vida. O que eu falo aqui todo dia? Cuida da sua vida. Para de se envolver com a vida do outro. Aquele que tá passando e se põe em questão alheia, ou seja, a questão é do outro. O que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso. Vai cuidar da sua vida. Se você não ensina o seu filho a cuidar da vida dele, ele tá sempre de olho no outro, querendo resolver o outro, querendo se intrometer na questão do outro. Sério, gente, olha quanta coisa. Se eu fosse falar versículo por versículo aqui, vocês iam ficar impressionadas. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira, tô brincando. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ensinar os nossos filhos, isso é muito comum. Faz uma coisa errada, engana o coleguinha, ou, né, faz alguma coisa errada mesmo. Criança tem muito disso, gente. Criança tem isso, a inclinação é pro mal. Não só da criança, mas do ser humano. Nós que vamos nos moldando à medida que a gente vai crescendo. Então você faz alguma coisa... Ah, eu fiz isso por brincadeira. Tá errado. A gente não pode ser assim. A gente não pode falar assim. Olha que interessante. Aí chegou no ponto que eu queria. Assim, tá chegando no ponto que eu queria. Sem lenha, o fogo se apagará. E não havendo intrigante, cessará a contenda. Na hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava pro dia de hoje, né? Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. Aí eu parei. Eu falei, para aí, Luiz. Ele que tava lendo, era a Ana? Não, era a Ana. A Aninha que tava lendo. Eu, para aí, Aninha. Aí eu ainda falei com eles, marca. Aí eles marcaram na Bíblia. Aí eu falei assim... Sem lenha, o fogo não acende. Sem lenha, o fogo apaga. Sem carvão, o fogo não acende. Só tem briga porque um de vocês dois não parou. 2 não brigam quando um não quer. Vocês tinham que ter decidido, um dos 2 pelo menos, tinha que ter decidido parar. Aí eles ficaram assim. Os 2 estão errados. Os 2 estão errados. Vocês agiram certo
Aí eu reforcei o bom comportamento de, poxa, o Luiz Felipe, ele teve uma ótima intenção. Isso é louvável. Ele se importou. Ele queria ajudar. Aí eu reforcei isso. Eu falei assim, a sua intenção é maravilhosa. A sua intenção foi maravilhosa de querer ajudar. Por outro lado, a Ana Luísa também teve uma boa intenção de, poxa, eu preciso fazer. Eu não posso deixar o outro fazer pra mim. Eu preciso aprender. Isso também foi certo, não foi? Então, eu mostro pra criança aquilo que foi certo e eu mostro aquilo que foi errado. Eu mostro pra eles que, a princípio, a forma como eles agiram estava certa. Mas no decorrer desse caminho, eles perderam o controle da situação. Eles perderam o controle da situação. Eles não conseguiram saber lidar com a situação. Eles não tiveram recursos para saber, eu continuo ou eu paro? Poxa, eu tô insistindo aqui, mas é por uma coisa boa. E ela, nossa, eu tô falando que eu não quero porque isso vai ser bom também para mim. Entende como a criança ela precisa ter recursos? A gente precisa ensinar para que ela consiga buscar esses recursos nas situações que vão acontecer durante o dia, no dia a dia. E é exatamente assim que a gente treina os nossos filhos para estudar, que a gente treina os nossos filhos para que eles façam a diferença, para que eles consigam construir uma vida acadêmica sólida. Um dos dois tinham que ter parado. E aí eu expliquei pra eles, isso é ter sabedoria. Se ele tá brigando, insistindo, você fala, eu não quero. Não precisa gritar. É isso que eu tô ensinando sempre, não precisa brigar. É isso que você, que a mãe, precisa aprender. Pro seu filho estudar, você não precisa brigar, xingar. Você precisa desenvolver uma rotina. Para o seu filho aprender um conteúdo e fazer as atividades que você está pedindo para ele fazer, ele precisa ter uma rotina, ele precisa ter obediência, ele precisa saber que você é uma autoridade, ele precisa te obedecer. Você precisa começar a colocar responsabilidades na vida dele e não você ter que guiar, fazer o tempo todo tudo para ele. Mas para que ele consiga ter essas responsabilidades e cumprir isso, ele precisa ter rotina. E é você que cria essa rotina. Alguém tem que parar. Alguém tem que pôr um ponto final. Há um final de semana atrás, a gente assistiu um filme que falava sobre isso. Olha como é que as coisas vão sendo, vão puxando, né? E aí a gente acabou comentando sobre isso também. E aí eu falei, o que aconteceu com a fera? Todo mundo achava que a fera era o problema. Que a fera precisava morrer. E todo mundo, ano após ano, tempo, assim, por anos, por milênios, enfim, todo mundo era doutrinado, olha o padrão, todo mundo crescia sendo doutrinado, falando que as feras precisavam morrer e que tinham que ter os caçadores para matar todas as feras. Isso era contado nos livros de história para as crianças e era passado de geração para geração. Então os reis, eles tinham um decreto que eles precisavam matar as feras do mar para que as pessoas pudessem ficar seguras. E aí, qual é o desenrolar da história? A menina descobre que a fera não era tão má assim. Ela estava simplesmente se defendendo. Ninguém acreditava, obviamente, mas ela estava se defendendo. E aí ela começou a se questionar sobre todas as histórias que ela lia nos livros. Todas as histórias que ela lia nos livros. Porque as histórias traziam os homens como heróis e as feras como um problema, que precisavam ser exterminadas. E ela falou assim, não, os homens podem ser heróis, mas eles podem estar errados. Ela conseguiu perceber bondade na fera. E ela estava ali antes. Aí ela falou, poxa, ela estava ali antes. E os pais dela, né, era uma menina órfã. Os pais dela, eles morreram em alto mar.
justamente tentando combater as feras. Por fim, a história. O que chegou na conclusão? Que eles escreveram esse livro porque eles sempre ouviram essa história e para eles e para todo mundo isso era verdade, porque era o que eles viviam. Aí eu expliquei para eles, eu falei assim, olha, tudo que a gente lê na nossa vida, qualquer livro que você for ler, se questione. Isso realmente aconteceu? Isso realmente é verdade? Isso aqui cabe para minha vida? O que a gente tem que ter? Claro. Aí eu li para eles. Qual tem que ser o nosso pensamento? Qual tem que ser o nosso comportamento? O que tem que ser uma prioridade na nossa vida? Aí eu li para ele. Em Filipenses fala: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Nós temos que guiar a nossa vida, as nossas vidas, por esses princípios. É bom? É justo? É louvável? É virtuoso? Então eu vou fazer. Não é, eu não vou fazer. A menina conseguiu enxergar isso. E para não prolongar, porque eu queria até falar mais, mas eu contei uma história para eles, eu vou contar aqui para vocês. Era uma vez uma mulher, uma menina que se casou. E sempre que ela ia cozinhar, ela ia preparar um peixe, ela partiu o peixe no meio. Ela sempre partiu o peixe no meio para fazer o peixe. O marido dela chegou e falou assim, meu amor, mas eu não entendo por que você parte o peixe no meio toda vez que você vai fazer peixe. Por que não faz inteiro? Eu aprendi assim, eu vou fazer assim. E na hora que eu tava contando essa história, os dois estavam literalmente paralisados, prestando atenção no que eu tava falando. E aí eu falei assim, aí essa menina, sempre que ia fazer o peixe, preparar o peixe, partia o peixe no meio e colocava na frigideira e fazia o peixe pro marido. Aí o marido falou assim, meu Deus, eu vou perguntar pra minha sogra, ou seja, pra mãe da minha esposa, né? Por que você ensinou ela a partir o peixe no meio pra preparar o peixe? Por que não faz inteiro? Aí a mãe da menina chegou pra ele e falou assim, eu aprendi assim, minha mãe sempre partiu o peixe no meio e preparava o peixe pra nossa família. Então, a vida toda eu vi minha mãe fazendo assim, eu faço assim, consequentemente a minha filha também tá fazendo assim. Aí ele falou assim, eu vou perguntar pra avó da minha esposa, pra mãe da mãe. E ele falou assim, aí eu até brinquei, eu falei assim, porque a avó do meu marido chama Altiva. Aí eu falei assim, Dona Altiva! Aí ele chegou e perguntou, Dona Altiva, por que a senhora sempre partiu o peixe para prepará-lo, para colocar na frigideira? Aí ela falou, porque eu sempre tive uma frigideira pequena. Gente, na hora que eu contei isso, os dois começaram a rir muito. Eles, nossa! Aí ela falou, porque eu sempre tive uma frigideira pequena. Ninguém parava para pensar o motivo que levava essa senhora a partir o bendito peixe. Ela partia porque a condição que ela tinha naquele momento era que a frigideira era pequena. A frigideira era pequena. A mãe não tinha frigideira pequena. A filha não tinha frigideira pequena, mas ela mesmo assim partia o peixe. E aí o que eu ensinei para os meus filhos? Na vida, a tendência é a gente sempre repetir o padrão que está sendo nos apresentado, que está sendo nos apresentado, que as pessoas estão nos apresentando, o padrão que eu estou te apresentando. A tendência vai ser vocês repetirem. Por isso que a gente tem que ter intenção, por isso que a gente tem que aprender a pensar,
Por isso que a gente tem que aprender a questionar. Por isso que a gente tem que aprender. Por quê? Porque senão a gente repete um padrão e a gente não sabe nem por que a gente está fazendo isso. Aí, gente, é sério. Foi muito incrível. Foi muito incrível. Tudo que você faz para os seus filhos tá gerando padrão. O programa PDL, ele não existe por um acaso. Porque lá, além de você ter o combo de materiais, você tem ensinamentos pontuais que vão fazer a diferença na sua vida. Ah, Priscila, mas eu quero só os materiais. Tudo bem. O programa é o combo de material, você vai ter o material. Se você quiser, assista às aulas bônus que estão na plataforma, porque vão acrescentar na sua vida. Porque, gente, o estudo ele é integral. Eu gastei tempo fazendo isso aqui que eu tô fazendo com vocês ontem com meus filhos. Atrasei os conteúdos escolares? Atrasei. Mas isso era o mais importante. Quer ver fechar com chave de ouro? Quer saber como eu fechei com chave de ouro? Quem quer saber? Ou vamos encerrar? Conta aqui pra mim. Quem quer ouvir o final incrível? O final é... Eu tô até aqui procurando o livro do Luiz, mas esse eu vou mostrar amanhã. Quem quer saber o final? Quem quer saber o final da história? Conta aqui pra mim. Ou a gente pode deixar pra depois, pra não ficar tarde. Ah, Gisele, eu... Tá todo mundo curioso, né? Então, olha só. Olha só como é que eu finalizei a história. Deu pra entender do peixe, tá? Gente, traz isso pra sua vida. Traz isso pra sua vida. O que o seu filho tá vivendo todos os dias é o que tá formando o padrão dele. Tira a reclamação da sua vida. Tira a murmuração da sua vida. Tira esse padrão comportamental de ficar reclamando, de ficar brigando, de ficar xingando, de só conversar xingando, conversar falando alto. Traz paz pra dentro da sua casa. Poderia ter brigado com os meninos, feito. Não, eu aproveito a oportunidade. Até aquilo que parece que é algo ruim se transforma em bênção na minha vida. É isso. Não existe mal. Pra mim, não. Porque até aquilo que as pessoas fazem com a intenção de me prejudicar se transforma em bênção na minha vida. Até aquilo que parece que tá ruim se transforma em bênção. Olha só. Aí no 27 fala assim... Eu trouxe até duas versões da Bíblia para vocês entenderem. No 27 fala assim, deixa eu pegar aqui a da Aninha. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Não. Ah, gente, eu não tenho tempo. Tá, lê 2 versículos hoje pro seu filho. Lê esse aqui, ó. Não, lê um versículo, tá? Lê um versículo pro seu filho e você tem um livro para escrever. Você consegue escrever um livro. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Quando eu li isso, eu poderia ter acabado ali na frigideira, porque eles já iam ter aprendido bastante coisa por hoje. Quando o Luiz leu essa parte, eu falei, peraí. Lê de novo, Luiz. Ele leu. Agora você, Ana, lê de novo. Ela leu. Depois eu li a mesma coisa. Quando você tá cavando uma cova, você tá cavando para você mesmo. Quando você deseja o mal para uma pessoa, quando você fala mal de uma pessoa, é como se você estivesse bebendo um veneno. É como se você
Toda vez que você fala mal de uma pessoa, toda vez que você faz alguma coisa errada, pensa mal, age mal, é como se você estivesse cavando uma cova para você mesmo cair. É como se você estivesse bebendo, se matando. Para de falar mal dos outros. Vai viver da sua vida, vai cuidar da sua vida. Se alguém tá aqui no Instagram ou se eu tô aqui, se você não gosta, sai, pelo amor de Deus. Procura outra pessoa. Não fica falando mal da outra pessoa. Seja uma pessoa grata. Se alguém rola uma pedra, essa rolará de volta sobre ele. Tudo que você manda, volta. Tudo que você faz, você recebe de volta. Aí o Luiz falou assim, e se eu fizer muita coisa boa? Você recebe muita coisa boa. O dobro, mãe? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Aí eles lembraram. Gente, eu me emociono, sério, eu fico muito feliz. Porque isso não tem preço. Isso não tem preço. Às vezes você tá entupindo seu filho de conteúdo. Uau, eu quero que o meu filho... Uau! Isso é o importante. Ah, Priscila, e português? Óbvio que é. Senão você não conseguiria entender tudo que tá escrito aqui. Para de se ocupar com as coisas do mundo. Para de dar valor àquilo que não tem valor. Que é realmente importante na vida do seu filho. Aí é incrível como a cabecinha da criança vai para tudo quanto é lugar. E aí eles lembraram do livro Puff. A gente tem aquele livro do Puff? Do Pooh, né? Não é do Puff. Ursinho Pooh. E aí eles falaram, nossa mãe, no livro do Ursinho Pooh, conta que ele fez um buraco. E realmente, ele mesmo caiu no buraco. Ele fez um buraco para capturar uma criatura que estava na floresta. E ele mesmo caiu no buraco. Aí eles lembraram da história de Esther. A gente não lembrou o nome, eu nem pesquisei, para falar a verdade. Se alguém lembrar, me fala aqui. Aquele homem que estava perseguindo o primo da Esther e ele construiu uma forca para enforcá-lo. Ele fez uma lei ali, né? Que todos que não se curvassem seriam enforcados. E eles não se curvaram. E aí, gente, como é que ele chama? Depois eu vou pesquisar. E aí, está na história de Esther, tá? E aí eles lembraram da história de Esther. Nossa, mãe, ele construiu a forca e ele mesmo morreu enforcado. Ramã, né? Eu acho que é Ramã. Mardoqueu? Não sei se é Mardoqueu. Não é Ramã, não? Enfim. Ramã. Sério, pensa numa pedra. E aí eu mostrei pras crianças. E assim, isso, gente... Eles foram buscando referências. É da história de Esther. Depois você lê lá. Ele construiu uma forca e... Isso aí. E ele mesmo morreu enforcado. Ele foi enforcado na própria forca. O mal que você deseja pro outro, ele vai vir sobre você. Isso aqui é importante. Agora, se o seu filho não sabe ler, se o seu filho não sabe escrever, se o seu filho não tem uma memória treinada, se o seu filho não consegue reter as informações, se o seu filho não tem isso aqui, ele vai ser mais um no meio da multidão que se alimenta das ideias dos outros. E acredite, as pessoas estão com as ideias bem fraquinhas. Bem fraquinhas. Imagina uma pedra. Aí a Aninha ficou, mãe, é mesmo? Imagina aqui na rua que a gente mora, porque a entrada do nosso prédio, o nosso prédio é de esquina, né? Então tem a rua plana e tem o morro. O morro, né? A subida.
Joga uma pedra. Faz essa experiência com seu filho. Joga uma pedra, vê o que vai acontecer. Ela volta em cima de você. Ela volta em você. Se a gente não trouxer essa consciência para os nossos filhos vão viver a vida desapercebidos. Eles vão viver a vida como um bobinho. Eles vão viver a vida dele achando que tá tudo certo, prejudicar o outro, enganar o outro, fazer o que é errado. A gente precisa se arrepender. É isso aí, Luiz. Isso aí, Naamã é o nome do perseguidor de Mardoqueu. Mas é Naamã que morreu na forca, é isso mesmo. E nós fechamos com chave de ouro. Aí terminamos e eles foram estudar o quê? Português. Português. Se tá pesado, se você não tá dando conta, ai, não tô dando conta. Gente, eu sei. Às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa pra fazer, o que eu faço? Começa a fazer aquilo que realmente é prioridade. Parar a aula naquele momento pra ler isso aqui, gente, foi uma prioridade. Eu poderia ter feito a leitura. Em 3 minutos eu faria a leitura do capítulo 26 todo. Mas eu pontuei tudo que é importante. Eu reforcei aquilo que não pode ficar de fora da vida dos meus filhos. Eu investi tempo. Eu não gastei meu tempo. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa. Você vai continuar vivendo como Marta ou Maria. Uma só coisa é necessária. E eu não posso falar a frase que a gente lembra da música, né? Uma só coisa é necessária. Uma só coisa pedirei, que eu possa morar. Quem já ouviu essa música? Na sua casa, para beijar a tua face, nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. É isso que os nossos filhos precisam. Se importe com aquilo que é importante. Poderia dar aqui um monte de conteúdo da gramática. Muita coisa da gramática para ensinar. Mas isso eu tô ensinando lá dentro do curso. Se isso for importante para você também. Uma só coisa é necessária para a vida do seu filho. E se você não se preocupar com isso, ele vai se corromper. Ele vai se corromper. Ele vai se corromper. Porque o comum é isso. O normal é isso. Ontem eu fui no shopping pra ver se eu achava roupa pra Ana Luísa. Voltei sem uma roupa. Não acha. Não achei. Não acho. Só roupa pelada. Até a blusa de frio é curta. Short, então, se não for meia bunda, não tem. Isso é o normal. Isso é o normal. Aí eu cheguei na sessão de adulto, né, pra mulher. Aí tinha um macaquinho. Um macacãozinho de shortinho. Aí minha mãe, a Aninha, ô mãe, esse aqui não me serve não? Com short, né? Eu falei, não mãe, filha, isso é de adulto. Ela, hã? Eu falei, é. Se você não estiver presente na educação do seu filho, ele vai se corromper. Você prefere gastar o dedinho aqui, vendo a vida de todo mundo e se esquecendo da sua própria vida.
Você tem 30 minutinhos para sentar com seu filho e ler a Bíblia com ele? Não tá, né? Não dá. Não dá tempo. Deixa a casa. Dá um dia que a vasilha ficar ali, você não vai morrer, não. É óbvio que a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que oferecer um bom ambiente para os nossos filhos. Olha só, tem 1 hora quase que eu tô aqui. Eu não tô ouvindo eles conversando. Amanhã eu vou contar uma atitude que você pode ter para mudar o comportamento dos seus filhos. Eu vou falar isso amanhã. Eu não ia falar sobre isso hoje, eu ia falar sobre leitura, lembra? Mas eu tô aqui para servir a Deus. Se importe com aquilo que realmente é importante. Seu filho precisa aprender a ler. Seu filho precisa aprender a escrever. Seu filho precisa aprender a pensar. Você precisa aprender a interpretar. Seu filho também. Thomas Edison, ele foi educado. E a mãe dele lia provérbios para ele todos os dias. Será que você tem uma Bíblia na sua casa? Eu não tô ouvindo uma voz dos meus filhos agora. Os 2 estão lá estudando. Porque ontem eu tive uma conversa séria com eles. Isso é ser uma mãe atenta. E eu vou explicar amanhã sobre comportamento. Não perde, tá? A sexta-feira amanhã vai ser especial. Mas você vai terminar essa live hoje pensando: uma só coisa é necessária. Vocês vão ouvir essa música e vão se lembrar de mim. Uma só coisa é necessária. Tudo que nós estamos fazendo é para isso. Se você não oferecer para o seu filho uma boa instrução, ele vai se corromper. Ele vai se perder. Ofereça para o seu filho uma boa instrução. Priscila, não dá tempo, meu filho vai para a escola. Você tem 30 minutinhos? Eu te ensino como fazer isso. Eu te ensino como fazer isso. E o melhor, eu te ensino como você vai ter bons frutos. Colher bons frutos. Porque é isso que eu faço todos os dias aqui na minha casa. E não é na força. Minha casa hoje está um silêncio. Tem 2 crianças ali, uma de 9 e uma de 7, que estão estudando. E eles poderiam estar conversando entre eles. Eles poderiam estar comentando sobre alguma coisa. E eu vou contar amanhã como que eu fiz pro zum 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 na hora do estudo acabar. Porque quem tem filhos, mais filhos, né, e os irmãos estudam juntos, sabe que tem zum 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 enquanto tá estudando. O nome da música, não sei. Não sei como é que chama a música. Coloca aí. Uma só coisa é necessária. Deixa eu pesquisar aqui. Não sei, sinceramente. Essa música veio na minha cabeça quando eu falei uma só coisa é necessária. Como que ela chama? Não sei. Deixa eu ver. Não sei nem quem canta. Pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Opa. Vamos ver quem canta. Vamos ver. Alguém sabe o nome? Palavra. Parece que. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa. Se você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó. Uma só coisa é necessária. Gente, não fala o nome do cantor. Vamos ver. Vixe. Gente, não sei. Vou pesquisar. Que estranho, né?
Alguém sabe? Deixa eu ver se alguém sabe. Ninguém sabe. Um lugar pra você. Ah, chama um lugar pra você. Ah, ó. Anota aí. Um lugar pra você, Reuel e Dani Silva. Fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. Vamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Sim, nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. É essa música, tá? Ouça essa música com seus filhos hoje. Faça a leitura da Bíblia. Vou ler Provérbios 27. Quando eu li isso aqui, eu fiz tudo isso com os meus filhos e eu me lembrei de vocês. Eu tô assim, nossa, por que eu não li isso antes pra falar com as meninas? E aí na hora eu gravei uns stories, eu falei, eu vou falar isso no próximo dia. E aí, Lulu? Vem cá. Olha aqui meu estudante, gente. Ó. Te amo. Bom dia, gente. Bom dia. Fiquem com Deus. E hoje é dia de ler 27, hein? Provérbios 27. Se preocupe e se importe com aquilo que é importante, tá? Coloca o seu filho para aprender a ler, de verdade. Não deixa o seu filho dependendo da interpretação dos outros, não. Treina o seu filho. É um menino de ouro, com certeza. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Deus abençoe essa missão, que é tão maravilhosa, que é tão importante. Ó, deixa eu falar uma coisa. Vai lá no canal do YouTube, deixa seu comentário lá no vídeo. Se vocês compartilham, se vocês curtem, se vocês comentam, o Instagram e o YouTube entrega essa mensagem para mais pessoas. E olha só, se você manda coisa boa, volta coisa boa. Quem lembra da pedra? Pois é, então me ajuda. Quando você tá me ajudando, quando você me ajuda, você ajuda outras pessoas e consequentemente você também será ajudado, tá bom? Ótimo dia.